Meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus Cristo, vim aqui para trazer uma palavra para os irmãos, entendeu? Vim aqui para trazer uma palavra da parte de Deus, da parte do Senhor Jesus, para estar falando mais sobre o Evangelho, entendeu? Que Jesus possa abençoar você, você católico, você evangélico, você espírita, e até mesmo você que não tem nenhum crédito religioso, que Deus possa estar te abençoando, abençoando sua vida, porque o Senhor Jesus veio para salvar, curar, libertar, transformar vidas. E Jesus a gente tem que guardar aqui no nosso coração, no nosso pensamento e na nossa alma. Aí lá que a gente tem que guardar Jesus. Porque Jesus, ele não veio para salvar uma religião determinada. Ele veio para salvar nós pecadores, que nascemos do pecado e somos pecadores e estamos sujeitos a pecar todos os dias. Para nós que ele veio, para salvar o povo pecador, para que a gente se arrependa e aceita Ele como o único suficiente Salvador de nossas vidas, passando Ele acima de todos os outros deuses, imagem de escultura. A gente tem que ter Deus acima de tudo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E deve ser batizado, nós devemos ser batizados também pelas águas, devemos passar pelas águas na fase adulta, porque Jesus batizou, ele tinha mais de 28 anos, e a gente também deve seguir o exemplo de Cristo, pois a gente deve seguir o exemplo de Cristo na terra, viver como Cristo viveu, falando do amor, pregando o amor e amando ao próximo mesmo. O vídeo não ficar grande, agora eu vou fazer uma oração aqui. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, Pai, abençoa nós nessa manhã de segunda-feira, que o Senhor venha abençoar a mim, abençoar a minha família. Curiosamente, eu não sei o que eles têm necessitado, Pai, mas o Senhor encontra cativos, presos no presídio, trabalha na vida delas, coloca desejo no coração delas de sair de lá, de te servir, de te buscar, te adorar em espírito e verdade. Vá de encontro também, Pai, para aquelas pessoas que se encontram no hospital, que se encontram doentes, que se encontram enfermos, que o Senhor venha trazer a cura para a vida delas e que elas sintam desejo no coração de te buscar e de te servir. Que o Senhor vá de encontro também, Pai, para os viciados que se encontram na Cracolândia, que se encontram em vários lugares usando drogas, destruindo a saúde, destruindo a vida deles. Que o Senhor abra o olho deles, Pai, e chama eles para caminhar para a Tua presença. Em nome de Jesus, Senhor, trabalha na vida do povo que precisa, Senhor, do povo gentil. Trabalha nas nossas vidas, Senhor, que somos gentios, que cremos que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e hoje podemos ser salvos pelo poder da graça, que é a infinita misericórdia de Deus. Senhor, abençoa poderosamente nossa vida, nossas famílias nesse dia de hoje. É o que eu venho pedir ao Senhor, e abençoa as palavras que eu vou falar da Bíblia Sagrada através da internet, da rede social, que os irmãos venham entender e compreender a palavra do Senhor. É o que eu te peço nessa manhã e eu te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Oh, glória a Deus! Meus irmãos em Cristo, convido os irmãos para abrir a Bíblia dos irmãos no livro de Atos. Primeiro eu vou falar de Atos dos Apóstolos, depois eu vou falar de Jó. Meus irmãos, a Bíblia é em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34, a palavra do Senhor diz: e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. E é isso que eu venho falar para vocês nessa manhã. O meu Senhor Jesus Cristo, Ele não faz acepção de pessoa. Ele ama o católico, ama o evangelho, ama o espírita, Ele ama todos de maneira igual. Por quê? Porque somos todos criaturas de Deus. Só que tem uma diferença, que tem criaturas e tem filhos. Deus tem uns por criatura, que é criação dele, e outros por filhos. Aqueles que é obediente à palavra, que anda seguindo a palavra, obedecendo e fazendo o que Deus manda, ele tem por filhos. Agora aqueles que não obedecem, que são desobedientes, que não ligam para Deus, que não tem Deus como o único suficiente salvador da vida deles, são criaturas. A palavra do Senhor que diz isso, tá, irmãos? E o versículo 44 diz: e dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis, e o 45, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilham-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Os gentios somos nós, meus irmãos. Nós que não nascemos em Israel, mas temos a fé no Senhor Jesus Cristo, que Ele veio e ressuscitou dos mortos. Entendeu? Nós somos gentios, somos um povo de outros países que amam o Senhor Jesus Cristo e que seguem o Evangelho dele. Somos gentios. Ao 46, porque os ouviam falar em línguas e
magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não se sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogam-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Viu, meus irmãos? Então a própria Bíblia fala que as pessoas devem ser batizadas, tá vendo? Olha só, e ouviram os apóstolos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com eles o que eram da circuncisão, dizendo: entrastes em casa de varões incircunciosos, e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: estando eu orando na cidade de Jopé, tive num arrebatamento dos sentidos uma visão. Vi um vaso com um grande lençol que descia do céu e vinha até junto a mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras, répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: levante-se, Pedro, mata e come. Mas eu disse: da maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu, segunda vez: não chameis tu comum o que Deus purificou? E sucedeu isto por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se no céu. E eis que na mesma hora pararam juntos da casa em que eu estava 3 varões que me foram enviados de Cesária, e disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando, e também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele varão, e contou-nos como virá em pé um anjo em sua casa, e lhe dissera: envia varões a Jopé, e manda chamar Simeão, que tem por nome Pedro, o qual te dirá as palavras que te salves, tu e toda a tua casa. Então, meus irmãos, o que falta para a gente? É deixar Jesus entrar na nossa vida, igual a palavra diz aqui, ó. Quando a gente deixa Jesus entrar nas nossas vidas, deixa Jesus entrar nas nossas casas, deixa Ele fazer morada no nosso coração. Que quando o Senhor Jesus faz morada no nosso coração, meus irmãos, a vida da gente começa a mudar, a gente começa a obedecer mais a palavra, começa a buscar mais, adorar, louvar mais. Ah, irmão Fernando, mas Jesus, ele faz mal para a gente? Não, Jesus faz bem. Só que tem muitas das vezes, meus irmãos, que Deus permite acontecer muita coisa nas nossas vidas, para ver até onde nossa fé vai. Porque se a gente fosse rico, fosse cheio de dinheiro, aí seria fácil, entendeu? Seria fácil para a gente falar que Deus ama, que Deus cuida, que Deus dá isso, Deus dá aquilo. Mas como a gente às vezes não tem condição financeira boa, aí muitas pessoas ficam blasfemando: ah, porque fulano é rico e eu não sou, porque fulano é isso e eu não sou. Então, meus irmãos, a gente não tem que ficar invejando o próximo, a gente tem que amar Jesus e amar o próximo como a gente mesmo, e sem invejar. Se o irmão é rico, que Deus abençoe a vida dele, continua abençoando. Entendeu? Se o irmão é pobre, que Deus abençoe também. Porque teve um homem na face dessa terra, meus irmãos, que ele era muito rico. O nome dele era Jó. Ele era rico demais, tinha muitos cabeças de boi, muitos cabeças de gado. Entendeu? E Satanás um dia foi falar com Deus para tocar nas coisas que Jó tinha, para ver se Jó blasfemava o nome de Deus. E Jó não blasfemou, foi fiel até o fim. Entendeu? Ele perdeu tudo, perdeu seus filhos, perdeu sua casa, perdeu seus bens materiais, ficou doente. E mesmo assim ele não blasfemou o nome de Deus. E Satanás viu que nem todos adoram a Deus por causa das riquezas, por causa dos bens materiais que Deus dá. Mas tem muitos que adoram a Deus de todo o coração, porque Deus é Deus. Como eu adoro o Senhor não pelo que Ele me dá, mas pelo que Ele é. Deus em minha vida, Jesus em minha vida. E tem me abençoado muito. E por vídeo não ficar grande, eu vou ler a palavra. Quem duvida da minha palavra do servo Jó, eu vou ler. Encontra-se na Bíblia lá em Jó, Jó capítulo 1. A palavra do Senhor diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Eram também muitíssima gente ao seu serviço.
de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. Viu, meus irmãos? Ele era o mais rico do Oriente inteiro. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa, de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos, e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Vimos, irmãos, Jó era muito rico. Jó oferecia banquetes, oferecia banquetes para Deus, oferecia holocausto, sacrifício, tudo para ele se redimir pelos pecados dos filhos dele. E assim somos nós, meus irmãos. A gente deve orar a Deus todos os dias, pedir a Deus perdão pelos nossos pecados, pelas más palavras, pelos maus pensamentos que a gente pensa na nossa mente, por tudo aquilo que nos leva a pecar contra o nosso Deus. A gente tem que pedir o perdão a Deus todos os dias, tem que buscar a Deus, a gente tem que ir na igreja, a gente tem que ter uma congregação, entendeu? Tem que ir na igreja, seja igreja evangélica, seja igreja católica, a gente tem que buscar a Deus. A gente tem que buscar Ele enquanto ainda se pode achar, porque vai haver um tempo que muitos vão querer buscar a Deus, mas Deus não vai estar mais presente, porque vai ter levado a igreja dele, vai ter levado todos nós para o céu, e vão ficar só os desobedientes. Então a gente tem que buscar, enquanto Deus está aqui na face da terra ainda, e a gente tem o Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, versículo 16 diz: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Satanás é meu principal inimigo. Eu luto contra ele todos os dias ele vem oferecer riqueza, vem oferecer as coisas desse mundo, para mim largar o evangelho, para meus irmãos largar o evangelho e não pregar a palavra de Deus através da internet para vocês. Mas Satanás, meus irmãos, nasceu para ser derrotado. Ele está derrotado, porque o final dele ele já sabe. O final dele termina com ele debaixo dos pés de Jesus, Jesus pisando nele, e a igreja triunfante, que a igreja somos nós, que a igreja vai vencer. Meus irmãos, olha só, 7. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observastes tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, e desvia-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus, Deobalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Satanás, viu, meu irmão, como é que Satanás é invejoso? Ele começou a falar com Deus, mas Jó tem tudo, Jó tem muitos gado, tem muitos porcos, tem muita terra, tem uma família abençoada. Satanás falou com Deus: toca naquilo que ele tem, vê se ele vai continuar adorando o Senhor, que ele não vai adorar o Senhor não, se eu tirar os bens materiais dele, ele vai negar o Senhor. Então Jesus que fez? Deus permitiu, nosso Deus permitiu o diabo tocar nos bens materiais de Jó, tocar na saúde de Jó, mas mesmo assim Jó foi firme, não blasfemou o nome de Deus e adorou a Deus. E vou continuar a leitura para os irmãos verem dentro da palavra que Jó foi um homem de muita fé. Versículo 11: mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Deus falou que era para tocar em tudo que Jó tinha, meus irmãos, só não permitiu tirar a vida de Jó. Olha só, e sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam, vinham à casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro, e Jó lhe disse: os bois lavraram e as jumentas passeiam junto a eles, e eis deram sobre eles os cebeus, e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada. Eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para trazer a nova. Estando ainda este falando, veio o outro, disse, ordenando os caldeus, três bandos deram
sobre os camelos, e se tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer a nova. Viu, meus irmãos? Jó foi perdendo tudo, perdendo os boi, perdendo os camelos, perdendo os funcionários, então os funcionários de Jó foi morrendo. Olha só, estando ainda este falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas, comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio, da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, ao qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer a nova. Viu, meus irmãos? Os filhos de Jó morreram todos. Olha só, então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e o adorou, e disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou, e nem atribuiu a Deus falta alguma. Viu? Aconteceu isso tudo com Jó, e Jó não culpou a Deus. Jó dobrou os seus joelhos e falou com Deus. Falou, se o Senhor me deu tudo, o Senhor pode tirar. Por quê? Porque em nossas vidas Deus nos dá muita coisa, meus irmãos. Deus nos dá bens materiais, Deus nos dá uma fé, Deus nos dá carinho, nos dá amor. E muitas das vezes a gente faz o quê? A gente vira as costas para Deus, não vai na igreja, não vai nos cultos, não vai na missa, fica em casa com preguiça, vê um futebol, mas não vê a palavra de Deus, vê um filme, mas não vê a palavra de Deus. E Deus entristece, Deus fica muito triste, por quê? Porque somos filhos dele, e ele quer que a gente adore a ele, que a gente fale dele para as pessoas, porque a boca da gente não vai dar doença da gente falar assim, Jesus te ama, Jesus tem obra na sua vida, Jesus pode te curar, Jesus pode te salvar, Jesus pode te libertar. A gente tem que falar de Jesus, do amor de Jesus às pessoas. Entendeu? Até os amigos de Jó, meus irmãos, foram contra Jó. Aconteceu muitas coisas no livro de Jó, que não tem como eu ler tudo aqui, que se eu ler tudo, eu vou tomar o dia inteiro dos irmãos, porque é muito grande. Entendeu? Então, meus irmãos, os amigos de Jó ficaram contra ele, falou com ele por causa do que estava acontecendo. Só, meus irmãos, que Deus depois ele deu tudo de volta a Jó. Deus restituiu tudo que Jó havia perdido. Jó havia perdido tudo, ele foi fiel a Deus até o final, Satanás foi derrotado, Deus triunfou sobre isso, e Jó teve a vida toda restituída, teve mais filhos, teve mais bens, Deus drogou tudo que ele tinha, ele teve em drogo em cima da terra. Por quê? Porque ele foi fiel até o fim. Olha só, no capítulo 9 diz, e Jó confessa a justiça de Deus, pede alívio para a sua miséria. Então Jó respondeu e disse, na verdade sei que sim, é porque como se justificaria o homem para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio, de coração, poderoso, em força. Quem se endureceu contra ele e teve paz? Ele é o que transporta as montanhas, se que oscilam e o que no seu furor as transforma. O que remove a terra do seu lugar, e as suas colunas estremecem. O que fala ao sol, e ele não sai, e sela as estrelas. O que sozinho estende os céus, e anda sobre os altos do mar. O que faz a ursa, o Orion e o cetrelo, e as recâmaras do sul, o que faz coisas grandes que se não põem esquadrilhar, e maravilhas tais que se não podem contar. Eis que passa por diante de mim, e não vejo, e toma passar perante mim, e não o sinto. Eis que arrebata a presa. Quem la fará restituir? Quem lhe dirá que fazes? Deus não revoga a sua ira debaixo dele, e se encurvam os auxiliadores soberbos. Quanto menos lhe poderei eu responder ou escolher diante dele as minhas palavras. A ele, ainda que eu fosse justo, lhe não responderia, antes ao meu juiz pediria misericórdia. Viu, meus irmãos? A gente tem que pedir misericórdia de Deus todos os dias sobre nossa vida, porque somos falhos, somos pecadores, mas nosso Deus é um Deus misericordioso, que nos ama muito, sempre está disposto a nos perdoar quando é de coração. 16. Ainda que chamasse a ele, me respondesse, nem por isso creia
que desse ouvido à minha voz, porque me quebranta como uma tempestade, e multiplica as minhas chagas sem causa. Nem permite respirar, antes me falta de amarguras. Quanto às forças, eis que ele é o forte, e quanto ao juiz, quem me excitará com ele? Se eu me justificar, a minha boca me condenará. Se reto me disser, então me declarará perverso. Ainda que perfeito, não estimo a minha alma, despreza a minha vida. As coisas é esta, por isso eu digo, que ele consome ao reto e ao ímpio, matando o açoite de repente, então a si dá prova dos inocentes. A terra entrega as mãos do ímpio, Deus cobre o rosto dos juízes, senão a ele quem é logo, e os meus dias são mais velozes do que um corredor, fugiram e nunca viram o bem, passam como navios, veleiros, como águias que se lançam à comida. Se eu disser, eu me esquecerei da minha queixa, mudarei o meu rosto e tomarei alento. Receio todas as minhas dores, porque bem sei que me não terás por inocente, e sendo eu ímpio, porque trabalharei em vão? Ainda que me lave com água de neve, purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no fosso, e as minhas próprias vestes me abominarão. Porque ele não é homem como eu, e quem o responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Tire ele sua vara de cima de mim, e não me amedronte o seu terror. Então falarei e não temerei, porque assim não estou em mim. Viu, meus irmãos? Jó passou muita necessidade, passou muita dificuldade, clamou a Deus, falou com Deus, e ele foi um homem temente a Deus até o final. Ele creu em Deus, e Deus curou ele, transformou a vida dele, entendeu? É só Deus mesmo, irmãos, para ter misericórdia das nossas vidas. Deus tem misericórdia das nossas vidas todos os dias, todas as noites, todas as manhãs, todas as madrugadas. A infinita misericórdia de Deus está sobre nossa vida, porque a gente está com vida, não está morrendo, entendeu? Porque enquanto há vida nessa terra, ainda há esperança. Às vezes a pessoa fala assim, aquela pessoa ali está na vida do crime, está na vida das drogas, não tem chance para ela mais não. Entendeu? Que ela ali vai morrer e acabou não. Enquanto tem Jesus na terra, meus irmãos, tem esperança para a pessoa ainda. Basta ele se arrepender de seus pecados, aceitar seu Jesus como o único suficiente Salvador de suas vidas, passar pelas águas, receber o renovo com Deus, que é o batismo, e Deus passa a abençoar a vida daquelas pessoas também. Entendeu? Que nosso Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus de amor, é um Deus de carinho, entendeu? É um Deus maravilhoso. E ele ama o pecador, ele abomina o pecado, Deus odeia o pecado, mas o pecador ele ama, porque sabe que nós somos todos pecadores e dependemos dele, de louvar ele, bendizer o nome dele. Devemos cantar louvor a Deus todos os dias, porque Deus é Deus em nossas vidas. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Eu só tenho a falar bem de Deus. Deus é maravilhoso. E agora, meus irmãos, eu vou falar no livro de Jó, Jó capítulo 42, versículo 10, que a palavra do Senhor diz: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Viu, meus irmãos? Jó foi fiel a Deus até o fim, e Deus deu tudo em dobro a ele. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa. E se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas.
e chamou o nome da primeira Gemima, e o nome de outra Késia, e o nome da terceira Queren-Apuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas quanto as filhas de Jó, e seu pai lhe deu por herança entre seus irmãos. Viu, meus irmãos? Até a filha do homem foi as mais bonitas da época, as mais lindas, mulher mais bonita do mundo na época. Por quê? Porque ele foi temente a Deus até o final, não negou Deus e foi temente, creu e confiou no Senhor. E depois disso viveu Jó 140 anos. E viu seus filhos e seus filhos de seus filhos até a quarta geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. E essa palavra, meus irmãos, essa manhã me trouxe uma paz tão grande no meu coração, que eu não sei nem explicar para você a paz que eu estou sentindo agora. Porque Deus, meus irmãos, Ele é maravilhoso. Ele sabe trabalhar em nossas vidas. Assim como Deus fez na vida de Jó, eu creio que Deus pode fazer na minha vida e na vida de vocês também. Basta ter fé, acreditar, crer no Senhor, que o Senhor cura, liberta, transforma, salva. Entendeu, meus irmãos? Basta a gente crer em Deus e confiar nele e andar em caminhos retos, procurar fazer o bem. Entendeu? Amar o irmão, ajudar o irmão no que a gente precisa, do que o irmão precisar, orar pelo irmão, entendeu? Abençoar a vida do irmão. A gente deve ajudar o próximo. Isso que eu tenho que falar para os irmãos. Se a gente tem uma condição de ajudar, a gente deve ajudar o próximo. É nosso dever como cristão ajudar o próximo. Então, meus irmãos, que essa palavra vai ficar gravada no coração de vocês nessa manhã. Agora eu vou tomar um café, porque o irmão Fernando, ele é de carne e osso, ele sente fome também. Vou tomar meu café da manhã. E que o Senhor Jesus Cristo abençoe vocês poderosamente, que tem assistido através da internet. Você do Brasil, você de fora do Brasil, que tem chegado muita solicitação de pessoas de fora do Brasil, estou aceitando. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês brasileiros, com vocês estrangeiros também. Paz do Senhor, tenham um bom dia, que Deus abençoe.